Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner do Alve da Louca Podcast. Você já sabe, é o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. Lembre-se que aqui a gente tem um pacto e desse a gente não abre mão. Falaremos as coisas como elas são, sem mimimi, sem lacração, papo reto com o empreendedor da vida real para trazer o conteúdo que você precisa. Já queria pedir para você logo de cara, já deixa o teu like, já curte, compartilha, isso é muito importante para nós. Você sabe que esse é o grande motor da nossa produção de conteúdo para você, então ajuda a gente aí, tá? Tô aqui comigo, meu amigo Dedê. Fala, Dedê. Tudo bem, pessoal? Esse negócio que o Wagner falou de pedir a famosa ajuda aos amigos é o que faz a máquina funcionar. Então aquela mão é sempre bem-vinda. E hoje a Regiane aí para explicar. Aliás, a Regiane pode dar uma consultoria pra gente. É isso, a gente chamou ela pra isso, na verdade. A gente é o negócio do escorpião, né? O cara exato. Vai no sapo, pô, você me picou, caçamba, mas escorpião. É isso. Muito obrigado por ser o sapo, a gente vai abusar, vai pegar um monte de consultoria gratuita e ela ainda vai achar que tá sendo entrevistada. É isso, cara. Brincadeira, obrigado pela gentileza, Regiane, vamos que vamos. Eu que agradeço. E conosco hoje, pessoal, então a gente tem aqui hoje Regiane Toigo, que a ideia é falar com ela sobre conteúdos que funcionam, ou seja, a gente vai falar aqui, vai verter sobre vários assuntos sobre marketing digital e conteúdos que funcionam para você. Por muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Eu queria te entregar aqui um presente. Obrigada. Obrigado aí por ter vindo aqui, bater esse papo com a gente. Para a gente poder começar, Regiane, eu queria ouvir você um pouco sobre quem é a Regiane. Fala um pouco para nós como é que você começou nessa coisa toda do marketing digital e redes sociais e essa coisa toda. Eu comecei numa busca, né? Por mim mesma. Na verdade, eu me formei em odontologia e lá na odontologia não encontrei um jeito de empreender. E fui buscar uma forma de desenvolver. Na verdade, eu nem sabia exatamente que era isso que eu estava buscando. E por que eu não tinha me encontrado na área da saúde. Porque naquela época, hoje eu acho que já tem mais possibilidades, mas naquela época o que restava um dentista era trabalhar na boca dos outros. Então eu não fiquei muito confortável com isso e fui buscar algumas alternativas, né? E passei alguns anos no mercado de varejo. E no mercado de varejo eu encontrei dificuldades, as dificuldades do empreendedor brasileiro, né, nesse território. E decidi levar o meu negócio para o digital. De quando que a gente está falando? A gente está falando de 2009. Em 2009 eu já estava há alguns anos no mercado de varejo. O que é o mercado de varejo? Você estava fazendo o quê? Confecção de roupa e loja própria? Em shopping center. Não, primeiro sim, própria, e depois multimarcas, que é o atravessador, né? Então a gente tem mais dificuldades ainda. E então eu decidi que eu ia levar meu negócio para o digital através de um e-commerce e fui estudar a questão. Primeiro fui estudar marketing, nem se falava ainda em mercado digital. Marketing digital, nada disso era uma realidade naquela época. Não, era tudo muito, muito, muito precoce, mas eu queria fazer um e-commerce para desovar o estoque, esse era o sonho. Né? Na verdade, você queria resolver um problema que você tinha e aí pensou, puta, o e-commerce pode ser o caminho para isso. Claro, e aí quando eu fui estudar e olhar para dentro do meu negócio, eu vi que não era só esse o problema, tinha outros problemas de modelo de negócio. Então eu decidi que eu ia largar fora, né? Abandonar o negócio e me desenvolver nas redes sociais, porque foi aí o meu primeiro contato. Olha, redes sociais é o futuro. Eu ouvi essa frase que eu fico martelando. E aí eu realmente fui estudar algumas tendências, fui ouvir falar de marketing de conteúdo que não se falava no Brasil ainda. Hoje eu consigo olhar para trás e ver, né, que o quanto demorou depois disso ainda para a gente falar dessa forma, mas eu comecei a estudar, vendi as lojas, fechei o que deu e criei a Like. A Like, a minha empresa, em 2011, é o CNPJ, a data do CNPJ, ela se chamava Like Marketing de redes sociais. Caraca. Porque eu não sabia, o resto do marketing eu ainda não tinha contato. Então eu comecei como freelancer de algumas agências, comecei a atender alguns clientes. Mas fazendo o quê? O que você fazia?
fazia nessa Facebook. Aham. E Facebook era uma coisa bem assim, ó. A gente baixava uma imagem do Shutter ou de Aham. algum banco De algum gratuito. banco de imagens. Fazia um texto, Aham. né? E a gente chegava numa empresa para convencer a empresa de que o Facebook poderia ser um bom negócio. Aham. Uma empresa que investia, sei lá, 50 mil reais em outdoor e Você revista. está me dizendo que a jornada é... uma dentista virou vendedora de roupa no varejo, Isso. que virou atravessadora de roupa no varejo, que virou prestadora de serviço de marketing conteúdo. digital. Isso, É isso? exatamente. Não só prestadora de serviço. No começo, a Like era uma prestadora de serviço. Tá. Comecei a ter alguns clientes nossos, né? Comecei até a levar clientes para agência. E aí foi a hora que eu encontrei uma sócia que tinha mais conhecimento no digital do que eu. Aham. E a gente criou a Like. E ela existe ainda, essa sócia? Ah, não, a sócia já foi. Já foi. Já não está mais. Hoje meu sócio é meu marido. Tá. E nesse trajeto, nós entendemos, eu entendi que eu tinha uma oportunidade de produzir conteúdo para a área da saúde, que é a área que eu venho. Então, a gente a Like se tornou uma produtora de conteúdo em saúde. Não só conteúdo gratuito, que é aquele que a gente costuma associar. Mas, na minha visão, quando a gente cria um conteúdo pago, uma plataforma de conteúdo, isso também é conteúdo. Aham. Embora seja vendido, né? Claro. Então, nós nos consideramos uma empresa estrategista de conteúdo gratuito e pago. E hoje nós criamos cursos para a área da saúde, com bastante foco no profissional da área da saúde. Mas curso de marketing. Curso para a área da saúde. Ah, para a área da saúde Nós mesmo? atendemos, sim. Nós transformamos o conhecimento de profissionais da área da saúde em um método ou para público leigo ou para classe profissional. Isso Tem mesmo. uma discussão muito forte em voga agora, que é o novo médico, né? Porque com o avanço da inteligência artificial e com a evolução dos modelos de tratamento e com a formalização de mais e mais protocolos, supostamente o papel decisivo do médico será menor, em tese, porque no fundo ele vai ter que seguir protocolos, eles já estão pré-escritos e você já vai saber o que funciona mais e o que funciona menos. Eu não acredito muito nisso, mas isso é um pouco do que está sendo... do que está sendo... O que fundamentam, o que estão fundamentando aí. Eu continuo acreditando na capacidade decisiva do ser humano ser maior que a da máquina, porque tem outras variáveis no processo de decisão que não só os dados. Mas tem muita defesa a partir de... E muito vindo de aplicativos de empresas de tecnologia, essa fusão entre tecnologia e medicina. Como é que você está enxergando o futuro? O futuro do médico é em tecnologia, em rede social? Você está enxergando isso? Eu trago rede social junto com tecnologia, porque eu também tenho uma tese que as redes sociais também não permanecerão como um futuro, como você disse lá em 2010. Para mim, o futuro não é mais redes sociais daqui para frente, mas isso é uma avaliação adjacente. Ou seja, você está falando de conteúdo específico para medicina, e eu tenho o elemento central dessa cadeia, que é o médico, passando por uma transformação na forma como ele trabalha. Exatamente. E você está fazendo cursos para esse cara, ou pegando o conteúdo desse cara e transformando em cursos. Me dá um panorama geral de como é que você está enxergando o futuro da medicina, uma vez que você trabalha especificamente para esse setor, ou da saúde de maneira mais ampla. Sim, muito excelente essa pergunta, adorei. Eu enxergo o seguinte, que o profissional da área da saúde, não só o médico, né, mas todo profissional, o nutricionista, o dentista, antes de qualquer coisa, antes de ser um profissional do diagnóstico, um profissional do tratamento da doença, ele é um educador. Então, nós atuamos com profissionais que tomam para si essa missão de educar as pessoas sobre saúde. E eu entendo que o futuro é o profissional assumir cada vez mais essa condição de educar a população, porque a gente não pode falar em saúde sem falar em educação. São os nossos hábitos que levam à saúde ou à falta de. Então, alguns profissionais estão tomando para si e é essa voz que a gente ajuda, é essa voz que a gente constrói.
Mas eu também entendo que os algoritmos biológicos serão identificados cada vez mais pelos algoritmos artificiais. Então, talvez a gente tenha realmente, assim, máquinas, aplicativos que sejam capazes de dizer que uma doença está muito precoce, ou que sejam capazes de dizer qual é a substância que está faltando naquele corpo para que ele, né, volte ao equilíbrio, porque ele não saia do equilíbrio. Então, eu acredito que o médico que só faz diagnóstico e prescreve, ele tende a desaparecer. Mas nós temos o profissional da área da saúde, não só o médico, que vai se associar à tecnologia para construir essa tecnologia que vai trazer melhores diagnósticos. Então, eu vejo médicos que já estudaram engenharia, eu vejo nutricionistas que já estudaram marketing, eu vejo pessoas se associando, ou seja, um campo de visão como eu até, que passei por uma trajetória e hoje a minha função na área da saúde ela é talvez mais importante do que se eu estivesse dentro do consultório dentário. Está dentro do espectro de educação, né? Exatamente, exatamente. Então eu vejo o médico, o profissional da área da saúde, eu não quero falar só o médico tecnológico, ajudando a tecnologia a ser construída, e eu vejo o educador, que essa função nunca vai desaparecer. E Regiane, eu vejo, complementando tua resposta, se eu fosse sumarizar 3 pilares aí de futuro, previsão de futuro dessa discussão, um deles certamente está no campo da saudabilidade, ou seja, todo o mercado vai se voltar a prevenir a doença, então você vai ter o plano de saúde que produz saúde e não evita a doença, etc. Como já está tendo aí uma série de experiências, tá? Então a questão da saudabilidade, da prevenção é um pilar fundamental. Total. E aí entra a educação que você falou. Ele é econômico também, Ele é econômico, exatamente. O segundo é o tal do Real World Evidence, que é aquela história da medicina baseada em dados reais, né? Que vem a inteligência artificial e tal. E o terceiro que você falou, que me assusta um pouco mais, que é a questão dos algoritmos biológicos, porque aí tem uma parada de transhumanismo aí, uma discussão meio de mistura de ser humano com máquina e tal. Você enxerga isso como um caminho? Eu enxergo, mas eu não tenho medo. Eu sou uma neófila, né? Então eu não tenho medo. Eu tenho medo sempre de como o ser humano vai usar isso. Mas de todas as tecnologias que a gente conhece, a gente sabe que isso é inevitável. Tem coisas que funcionam para o bem e a mesma ferramenta, ou a mesma tecnologia, ela funciona para o mal. Então, eu acho que isso é inevitável. Mas, se a gente for analisar, quando a gente fala em algoritmos, os primeiros algoritmos do planeta são os biológicos, né? Com certeza. Então, eu acho que os algoritmos que vão nos revelar quais são os nossos algoritmos, eles são muito bem-vindos. Eu tenho um pé na neurociência, é o que eu mais gosto de estudar. Então, quando eu olho para a história da neurociência, isso me dá uma felicidade muito grande, porque hoje a gente consegue conhecer o ser humano melhor através da tecnologia. Na década de 90, a gente passou a entender como o cérebro funciona. Veja que, alguns anos atrás, ou durante toda a história da medicina, a gente conseguiu ver um coração em funcionamento, a gente conseguiu ver um estômago em funcionamento, mas o cérebro, quando você abre, você não vê o funcionamento dele. Então, isso só foi possível através da tecnologia. E isso me conforta, isso me mostra que a tecnologia ela vai falar sobre a gente e não vai dominar a gente. Entendi. Deixa eu trazer você aqui para esse nosso tema central, que é esse do conteúdos que funcionam, tá? Ele acabou de me dar uma bronca, porque eu tô trazendo pra medicina e ele foi super delicado. Mas eu adorei esse assunto, eu tenho que te falar. Não, se deixar, o Daniel vai até amanhã. Que a gente trabalha bastante nesse segmento, então ele vai até amanhã nesse papo aí. Agora eu virei garçom. Agora, voltando aqui para a questão do conteúdo que funciona, assim, se você tivesse que dizer a nós aqui, para o público, o que é um conteúdo que funciona, elenca para nós algumas variáveis de um conteúdo que funciona. Eu queria citar uma para poder ajudar na resposta, que é a questão da consistência, da constância. Como é que você vê essa questão de o que é que forma um conteúdo que funciona? Bom, eu tenho uma palestra que chama Conteúdo Neurocompatível, tá? Então, hoje, para mim, na minha visão, o que funciona é o que é neurocompatível. É o que o teu cérebro lê rápido, interpreta rápido e processa rápido e replica rápido. Então, essa é a minha visão sobre o conteúdo que funciona.
Porém, quando a gente fala de empreendedorismo ou quando a gente fala de objetivos de uma empresa, a gente precisa ter clareza que o conteúdo ele é um meio de desenvolvimento do negócio. Então não adianta você fazer um conteúdo altamente viral, extremamente neurocompatível, que as pessoas aceitam, mas aquilo não leva o teu negócio a atingir os objetivos, que é a sustentabilidade dele. Ou seja, não faz grana com aquilo. Exatamente. E exemplos Conteúdo não bom faltam. é conteúdo que te gera dinheiro de alguma maneira, te leva para esse caminho. Eu não tenho como empreendedora dizer outra coisa, Tá né? certo. Então, o meu objetivo é fazer Já gostei da tua resposta master, né, Dedê? Mas a Porque- minha questão é que tem uma, na tua pergunta tem uma palavra que ela precisa ser melhor explicada. Aham, O que quer dizer funciona? aham. Exatamente. Porque, Pode ser que o que funciona é essa variável que ela está porque trazendo, a resposta inclusive. que ela deu é o conteúdo que funciona do ponto de vista de atenção para marketing, mas Sim. não é o mesmo conteúdo que funciona para reflexão, para Ou raciocínio, para aprofundamento. Ou um Então, terceiro, né? O conteúdo que funciona para te levar a vender mais. Aonde tu né? quer. Que é o que o empreendedor está querendo. Exatamente, de última exatamente. análise. Por isso que eu sempre digo, o que a gente faz na rede social? A gente atinge objetivos. E aí é que eu vejo muita gente para rede social sem ter clareza dos próprios objetivos ou dos Fala um pouco objetivos sobre do isso. Fala negócio. isso. Fala um Fala pouco disso, sobre é isso bom. que é legal ouvir. Quando a gente tem um objetivo claro de marketing dentro da empresa, a gente utiliza as ferramentas digitais ou as ferramentas de marketing para caminhar em direção a esse objetivo, tá? Então, assim, engajamento é um objetivo? Depende, né? Se a pessoa se o negócio da pessoa é ela ser um influenciador e vender números, ela pode ter mais chance de vender um public post, por exemplo, se ela tiver mais engajamento. Deixa eu perguntar então antes. O que é engajamento? Porque essa é uma palavra grávida que pode ser qualquer coisa. Exatamente. Engajamento é a reação das pessoas ao teu conteúdo. Então, é um conteúdo isolado significa ou ao clicar e curtir? Significa responder? Sim. O que significa? Por exemplo, quando a gente fala de Instagram, é qualquer reação, tá? Aham. Até parar e ficar olhando já é um engajamento. Ou seja, não E necessariamente vinculado ao teu like ali, ou ao teu comentário. Não. Hoje a gente tem Pega mais de essa, 30 Daniel. formas de engajamento, por exemplo, no Instagram, que é uma ferramenta que está lendo comportamentos para poder vender esses comportamentos ao anunciante. Sim. Então, esse é o objetivo do Instagram. Perfeito. E ele cria ferramentas... mas tem uma pegadinha aí que é a seguinte. Eu tenho lá um canal ou um perfil ou qualquer coisa, independente da rede social lá, e o cara tem 10 mil visualizações e o cara tem 20 joinhas. Uhum. E o outro cara tem 10 mil visualizações e tem 5 mil joinhas. Eu posso afirmar que esse cara que tem 5 mil tem mais engajamento ou isso não é um parâmetro? Poderia. Numericamente, sim, tá? Mas a gente precisa analisar outras coisas. Por exemplo, o tempo de retenção. Às vezes tu tem um vídeo que a pessoa assistiu até o final, mas ninguém pediu o joinha e aí ela não teve uma chamada pra ação. Então, isso que ele fez no começo agora aí... Foi muito importante. É importante fazer. É importante porque é a história fazer. do call to action. Call to o cara action. se lembra... Isso, verdade. exatamente. A pessoa se lembra. Inclusive... Joinha, por favor. Muito bom. Então, esse é o ponto. Por exemplo, o algoritmo já consegue ver quando você clica para ler mais, né? Obviamente. Quando você para ver um vídeo, quando você dá um like, quando você comenta, quando você manda para alguém por direct, quando você salva, quando você abre para ler todos os comentários e fica um tempo parado ali. Tudo isso é engajar. Mesmo que você não dê um sinal. Mas a única pessoa que sabe que isso tudo está acontecendo é a plataforma. É a plataforma. E quem está por trás da plataforma, no caso, o dono da plataforma, né? A plataforma É que o dono da disponibiliza alguns plataforma dados. é a plataforma. Não. O dono do canal. Vamos lá, o dono da conta Isso, na mas ele não tem plataforma. todas as informações. Não, Ele ele não tem todas. Ele não tem todas. A única tem, pessoa... que exatamente. tem todas é a máquina, né? E a máquina quer te vender. Essa mesmo... Quer vender pros dois lados. Essa informação mesmo de se você rodou todos os comentários, não tem lá para quem tá na... Por isso que aquela história, né, que ficou muito evidente depois do ano passado, nas eleições americanas, que é o seguinte, você tá na mesa de pôquer ali, se em 15 minutos você não sabe quem é o pato... É isso. É porque o pato é você.
Se estão te dando tudo, se estão dando tudo de graça pra você, porque provavelmente você é o produto, né? Exatamente. E varia bastante do comportamento, né, Regiane? Porque, pessoal, deixando claro, eu tô falando Regiane, não é Regiane, tá? Regiane. É porque talvez... Eu até fiz uma bolinha aqui, ele ó. me fez uma bolinha aqui, eu fiquei pensando, mas eu falei Regiane. Depois a gente vai ver no vídeo. Mas, por exemplo, depende muito do comportamento. Eu não sou o cara que vou ficar escrevendo coisas ou comentário. E aí, talvez um erro meu, mas é questão natural. Eu não fico dando like em todos os vídeos que eu vejo. Talvez porque eu vejo um serial, vejo vários... Eu esqueço de dar o like, não é porque eu sou mal. Eu não dou nenhum também. Não é porque eu sou o cara do mal, não vou dar like pro cara. Mas você está sendo contabilizado. Exato, então esse é o ponto, esse é o pouco do papo aqui, porque a gente às vezes tem uma métrica de vaidade, enquanto dono de canal, que é, meu vídeo tem 50 mil views. Isso é bom? Isso é ruim? Depende do quê? Até porque o view, ele puro e simplesmente analisado, ele pode ser 10 segundos, né, do view. Tem muita gente, hoje o YouTube tem uma renda alta com gente que recomenda, coloca nos recomendados. Então, patrocina nos recomendados. E aí você tem um número alto de views naquele vídeo, mas quando você vai ver, a retenção é muito baixa. Ou seja, a pessoa assistiu, sei lá, 15 segundos, 30 segundos do teu vídeo. Mas ele conta um view. O que é uma retenção alta? Tem um número, tem um parâmetro acima de quanto é uma retenção alta? Depende do tempo do vídeo, né? Tá. Por isso até que o YouTube, ele prefere vídeos longos, porque ele consegue ter mais inventário de anúncio. Como é que a gente tem que entender? A gente tem que entender, se a gente quer entender a ferramenta, a gente tem que entender como é que os caras ganham dinheiro, porque eles estão focados nisso, né? Claro. Então, o que eu tenho num vídeo longo? No caso, o pato somos nós, né, bebê? O que eu tenho no YouTube? Quanto mais conteúdo eu produzir, mais inventário eles têm. Então, mais lugar eles têm para colocar os anúncios para aquelas pessoas que estão assistindo os vídeos. Esse negócio de deixar no recomendado, o patrocínio para ficar no recomendado, isso é bom? Depende do objetivo também. Tá? Às vezes é muito bom, às vezes você consegue, se tá muito alinhado o recomendado, a tua audiência, o que tu tá vendendo ali dentro, qual é o teu objetivo comercial, funciona. Todas as ferramentas encaixadas, é por isso que a estratégia é tão importante, depende dos objetivos e depende de como você construiu aquele conteúdo. Tá. Agora, você trabalha... Só canal de YouTube ou todas as outras redes? Nós trabalhamos YouTube, Facebook e Instagram. Isso. Agora a gente vai entrar com alguns projetos no LinkedIn. Estamos estudando e já fazendo testes, inclusive com tráfego de LinkedIn e TikTok. TikTok também. Isso, estratégias de TikTok também. Os caras criaram TikTok Ads lá, né? Sim. Preciso pesquisar sobre isso também, porque tá bombando isso, né? Tá bombando, eles querem ampliar a rede, então nesse momento tá um bom negócio. Deixa eu perguntar para você uma coisa que tenho curiosidade, né? Com a tua experiência de agência aí, se eu tô entendendo corretamente, quase 20 anos ou 20 anos de agência, né? 20 anos, né? Não, 11 anos. 11? Não, é 2011, é verdade. Não me envelheço. É verdade. 11 anos, é verdade. 10 anos, 10 né? anos. 10 anos. Com esses 10 anos de agência, assim, qual é a principal dificuldade ou quais são os principais erros que as empresas, em geral, cometem quando elas vão para a rede social, gerar conteúdo e etc? Empresa aqui, nós estamos falando do empreendedor, da pequena empresa. Qualquer pessoa que... sem ter uma estratégia, tá? Então, esse é o maior erro. Não que pessoas sem estratégia não consigam intuitivamente ter resultado. Isso é possível, ainda é possível, mas cada vez menos. Então, se você quer construir de verdade resultado para sua empresa, você tem que pensar o que você vai fazer ali. E o segundo maior erro, que ele também é muito devastador, é achar que redes sociais é de graça. Não é. É um investimento, é uma parte do marketing do seu negócio. Conteúdo custa para fazer.
Conteúdo leva tempo para fazer, várias mentes pensando ali para você atingir o objetivo. Só que a ótima notícia é que ainda o ROI é muito grande, né? Muito alto. Então, mesmo com esse investimento, a gente não tem um investimento tão pequeno em outros tipos de mídia, né? Sim. O cara que entra, o pequeno empresário, o empreendedor, o cara que entra numa rede social hoje, ele entra sabendo o que ele está fazendo, ou em geral ele entra porque ele acha que ele tem que entrar, porque alguém disse que ele tem que entrar, porque o filho dele falou para ele entrar, porque o vizinho dele entrou? Ele vai atrás de uma perversa coisa chamada presença digital. Ah, é? Que eu costumo dizer que presença digital não serve para muita coisa, né? Você tem que estar ativo digitalmente, você tem que saber o que você está fazendo. E ele imagina que criar um Instagram é digitalizar o negócio dele. Ou criar esse é um erro e-commerce, também. né? Ou a um sensação e-commerce. que eu tenho a partir da Covid, né, da pandemia do ano passado e tal, é que todo empreendedor, ele quis, especialmente do varejo, ele quis um e-commerce para chamar de seu. E aí ele acha que ele tá super digital agora, porque ele vende no... Tem um Instagram e tem um Ele e-commerce. vende no digital, só que esse cara, ele se comunica muito bem e ele é péssimo em atendimento, porque quando tem um atendimento, ele não tem nada de atendimento digital. Como é que você vê essa relação entre as três coisas? Então, isso é muito comum, né? É muito comum as empresas irem para as redes sociais, às vezes fazer um investimento até em anúncios e não responderem os directs. Ou seja, você abre um canal, é como se você criasse um telefone e nunca atendesse, né? É surreal. Ai, mas tem que responder sim, tem que responder todos os comentários, você tá ali, você abrir um canal para você se comunicar, você tem que responder. Inclusive, você está investindo para isso, né? Sim. Então, isso também faz parte da estratégia, ou da falta de estratégia. Muito importante esse. Que é um dos erros que as pessoas cometem. A digitalização de um negócio, ela é um processo. E é um processo que você tem que entender a captação de clientes através do digital, se for possível, a entrega do teu produto através do digital, o atendimento do teu cliente através do digital e, se também possibilitar o teu negócio, a própria produção do teu produto através do digital. Então, são pilares que vão mostrar se a minha empresa está digitalizada ou não está. Uma empresa que tem um Instagram e que não consegue nem dar vazão ao atendimento ao cliente através das redes sociais, ela não está digitalizada na realidade. Aí tem uma coisa, Wagner, que eu acho que para mim é a coisa mais importante, que é a história do play, né? Toda essa cadeia funciona quando você aperta o play. E apertar o play é a tua marca ser minimamente procurada de alguma forma. O cara... Como é que você faz? Você falou lá, né? Captação de cliente e tal. mas antes de captar o cliente, a pessoa atrai a atenção do usuário, até ele se tornar em cliente. Então esse passo -1 aí... Como é que o marketing digital trabalha para o Zé da padaria, o Marquinhos passeador do pet center do bairro, o cara da mecânica, ou o médico, o dentista profissional liberal, o cara que não tem uma estrutura, mas tem uma empresa, emite nota fiscal ali, ou mesmo uma startup, como é que esse cara faz para que percebam e saibam que ele existe? Ou seja, esse passo -1 aí... Presença digital, concordo com você, e nada é a mesma coisa. O problema é que a internet é um oceano de presenças irrelevantes. Exatamente. Com um ou outro iceberg. Tá certo? Como é que eu saio da irrelevância do fundo do mar, que eu só tenho lá meu www ou um @ qualquer, e saio para ser minimamente percebido? Eu acho que não tem uma fórmula para todos os tipos de negócio, tá? A minha resposta para essa tua pergunta é estratégia. Então, assim, você pode investir o menos possível e absorver o maior resultado possível, e isso pode ser calculado, tá? Tanto para uma padaria quanto para um dentista. Em geral, se é um profissional liberal e essa âncora do negócio está na pessoa, é importante o profissional entender que é o que ele sabe que vai atrair os pacientes. Não há uma empresa, há uma pessoa que carrega um negócio. É uma pessoa que é o influenciador do próprio negócio, né? A gente falava um pouco sobre isso, né? Personal brand, né? Personal brand, né? Sim. Até assim, clínicas, a gente trabalha estratégias de clínicas onde tem um corpo médico, a gente procura utilizar como âncora. A marca do médico é mais importante que a marca da clínica. Não é que é exatamente a mais importante, mas ela é o que vai
direcionar o holofote para a clínica. Ele é o influenciador da própria clínica. Então, é através do que ele sabe que a pessoa vem à clínica. É difícil uma pessoa ir numa clínica, vai no médico, né? Exato. Ela procura o nome. Esse mercado trabalho... é sobre isso, né? Sim, esse mercado é sobre isso. Por outro lado, se você for ver historicamente, todos os médicos que usaram de outras vias de marketing, tipo, sei lá, vou na Mauri Júnior, para vender a sua expertise, sempre foram, depois de um tempo, transformados em algo menos sério, menos tecnicamente respeitável, porque tem algumas profissões, sei lá, advogado criminal, médico, etc., que o marketing não é exatamente algo Bem visto. bem visto. Sim, eu saí da faculdade de odontologia e tem até o termo, esse aí é só marketing. Ok, só marketing pode ser depreciativo para qualquer empresa, né? Sim. Mas se você tem um bom produto, e no caso o médico, ele é o produto, né? O conhecimento dele é o próprio produto, ele vai ter resultado. A gente tem muitos médicos que chegam na like com medo. Ai, não quero parecer o doutor Bumbum, não quero parecer o médico É meio tal. isso, né? Sim, é meio isso. Esses caras foram pra televisão, todos eles sumiram. Porque... Mas hoje a gente tem uma nova forma de trabalho, inclusive... Pra mim, o pior médico do Brasil é o Drauzio Varela. Ele fala mal de qualquer assunto. Todos os assuntos que ele trata são ruins. E é um médico que é uma referência porque ele tá na Globo. Mas ele clinica? Não sei, dizem que ele é médico, né? Dizem que ele é médico. Eu acho que não, eu acho que ele... né, jornalista, né? Era um jornalista que faz medicina. eu acho que ele Mas clinica, perceba como essa Ou um figura, ator. Ele traz uma pecha para a profissão. Sim, como em todas, né? É o estereótipo. Isso, essa palavra. Mas hoje a gente dá para fazer um trabalho excelente com profissionais da área da saúde, se mostrando como educadores, rompendo a barreira do prazer em conhecer, porque quando um profissional é conhecido pelo paciente nas redes sociais, através dos vídeos, aí vídeo é muito importante, através dos vídeos, através do seu posicionamento, quando o paciente chega na sala, quando o paciente chega na sala de consulta, na verdade não existe mais essa barreira do prazer em conhecer, e ele já está com um canal emocional aberto para aquele tratamento. Claro. Então isso pode significar assim mais eficiência para ele. E esse mercado cresceu pra caramba, né? Muito. Eu tenho visto cada vez mais, especialmente no Instagram, esses caras grandes que cuidam de grandes temas, tipo emagrecimento, Sim. tipo Longevidade, que é uma área que a gente trabalha bastante. Mas isso que vocês trouxeram, então, wellness, esse negócio, você falar de si próprio quando você está no wellness, eu não vejo como depreciativo. Agora, quando você está no câncer terminal, é depreciativo. Então, tem um tipo de marketing que é ativo e não faz mal. E tem um marketing reputacional que só vem porque o outro fala de você. Sim. Que é a história do indicar o médico e tal. Sim. A rede social consegue trazer para dentro dela essa parte de referência, recomendação, de forma que o médico seja indicado sem ele agir proativamente? Sim, o conteúdo, ele é a sua indicação através da sua voz, né? Veja, se eu vou levar um conteúdo, porque o médico tal falou tal coisa e tal, eu já vou ter um telefone sem fio ali. Entendi. Agora, se eu compartilho ou se eu envio para alguém um vídeo do médico falando daquele problema da pessoa, você tem uma recomendação através da tua própria voz. Aí é que vem o TikTok, por exemplo, que é a história do vídeo de 1 minuto, de 1 segundo, que o cara fala, pega aí e vê aí. Passa a informação. Aí né? a gente tem a neurocompatibilidade, porque nós estamos cada vez mais efêmeros, cada vez mais rápidos. Então, o TikTok, ele representa E mais um conteúdo... burros, né? E mais burros. E burros. É. Eu quero entrar nisso daqui a pouco. Né? Eu só quero dar a oportunidade para a Paty fazer a pergunta que ela está ali pedindo. Coçando aqui. Vai lá. Oi, Regi, tudo bem? Oi. Então, você falou de 3 coisas que assim, são fundamentais para os empreendedores, que é a estratégia, a venda e o tempo para fazer toda essa gestão. E tudo isso, vender, atender, estratégia e arrumar tempo para produzir os conteúdos, parece que me leva tanto tempo. Como é que é essa organização na prática, na vida do empreendedor, né? Porque quando eu penso em estratégia, parece super complexo. Então, como é que eu fragmento cada uma dessas etapas para conseguir fazer isso realmente? Bom, como eu falei antes, é uma ilusão achar que é de graça.
Né? Então, assim como você, quando você empreende, você vai contratar profissionais, sei lá, para limpar a tua sala, para instalar a tua lâmpada, tu tem que pensar que existem profissionais, sim, que podem te ajudar a construir. Não contrata um designer para fazer o logo da tua marca, então você precisa pensar nisso. Mesmo que você não tenha a verba, você tem que entender que essa parte é uma parte muito importante do teu negócio. Então, requer investimento. Agora, o que eu entendo também é que essa estratégia, ela tem que ser dominada pelo dono do negócio. Mesmo que você contrate um eletricista para instalar a lâmpada, você sabe onde é que você quer a iluminação. E o que vai acontecer ali. Então, eu vejo 2 tipos de profissional. Aquele que quer terceirizar tudo. Pega uma agência, a agência faz tudo. Não existe isso. Nenhuma agência é capaz de entender 100% de um negócio. É um trabalho construído a 4 mãos. Seja um profissional liberal, seja um pequeno empreendedor, seja uma grande empresa, é um trabalho construído juntos, né? Alguém que entende da ferramenta, que entende da estratégia, que sabe as ferramentas de pesquisa, que é isso que o social media deveria saber fazer, né? O social media não é o cara só faz o design. Se ele tiver habilitado, ele pode fazer. Mas ele tem que entender da estratégia. Ele tem que conseguir olhar para aquela empresa, tirar os elementos necessários que ele precisa para construir uma estratégia e pesquisar. E o estrategista, ou dono, ou empreendedor, tem que saber o que ele quer. Exatamente. E aqui cabe um ponto legal nosso mesmo aqui do UAU, né? Porque, vamos lá, nós somos uma empresa que a gente está exatamente nesse momento. A gente está aqui com o podcast, como é que a gente faz esse podcast aparecer e ser uma realidade para mais pessoas? Aí vamos contratar uma empresa para fazer esse papel. Aí a gente olha para nós, o sócio fica assim, cara, mas e aí? O que ele está me dizendo é bom ou é ruim? Sabe o que a gente foi fazer? Estudar. Claro, então, o próprio empreendedor tem que olhar e falar assim, cara, eu vou estudar. É lógico que eu não vou descer no nível... É que tem uma coisa por trás aí que eu acho que é a seguinte. Existem, e aí não é melhor ou pior, não tem mérito ou demérito, mas, por exemplo, se você tem um canal cuja única perspectiva é aparecer, ou ter mais gente, ou existir, é uma coisa. O UOL, ele tem uma palavra que vem antes, que é útil. Ele precisa ser útil. Por quê? Porque o mundo do pequeno empreendedor, do startupeiro, do varejista, de você há 10 anos atrás ali no seu varejo, está arrasado com a pandemia. Foi um mundo que foi arrasado com a pandemia, né? Então, o volume de lojas que fecharam, de negócios que foram forçosamente aposentados, enfim. Tem uma marcadora interessante, né? Quando pizzaria fecha, é um sinal muito ruim para o cenário. E, por outro lado, o Brasil, como economia, não ficou mais pobre, porque o dinheiro foi para cima, para os mais ricos, para os maiores, e para baixo, por conta do auxílio emergencial, para os menos abastados. Quem pagou o pato foi a classe média empresarial, a classe média... Exatamente. E nenhum país funciona sem classe média, tá certo? Então, o UOL nasceu... que produz e consome. O UOL nasceu para isso, para ajudar, crescer junto com essas empresas e com esses... ou no resgate de empresas ou na abertura de novas, né? Então, como é que eu consigo, somando a pergunta do Wagner, botar essa perspectiva antes do aparecer para muitas pessoas? Porque eu tenho uma tese que se eu aparecer para muita pessoa do jeito errado é ruim. Com certeza. Absolutamente. A gente tem que aparecer para as pessoas do jeito certo, para as pessoas certas, e organicamente você vai ganhando consistência. Sim. Pode falar. É isso. Então, assim, o que você investiga quando você inicia uma estratégia? Isso qualquer empreendedor tem que saber. Esse é um elemento muito importante para qualquer negócio. Ele tem que entender o seguinte, ele tem uma história, ele tem um DNA. Ele tem o que contribui, né? Esse é a missão, ele tem os axiomas. Exatamente. Então, ele tem clareza disso. Aí, ele entende... o produto dele, obviamente, que toda empresa começa pelo produto. Depois ele precisa entender com quem ele vai falar. E aí, ele entendendo qual é o comportamento, quais são as dificuldades, o que essas pessoas esperam, o que elas vão buscar, de que forma que esse conteúdo vai se encaixar, o que esse produto vai se encaixar. E aonde elas estão, né? E aonde elas estão, exatamente. Isso tudo é uma pesquisa que a gente chama de pesquisa de persona. Isso é uma pesquisa, não é adivinhação, é uma pesquisa. Se você já tem clientes, é mais fácil, porque é só você olhar para os seus clientes, porque aí
aí você vai entender como é que você atrai mais semelhantes. Mas se você não tem, você está fazendo um plano de negócio... Tá começando do nada, Tá começando do nada. Se você vai criar uma fábrica de lingerie, você entende como é que vai ser aquela lingerie. Para uma mulher mais romântica, é para faixa etária, ela tem esse molde. Enfim, você cria um produto a partir de problemas que existem. E esses problemas são de pessoas. Quem são essas pessoas? E por incrível que pareça, quando a gente recebe um empreendedor, o empreendedor não tem essa clareza. Não tem noção. Então, esse é Quando o a ponto. gente entrega para ele a persona e a gente descreve, nossa, a pessoa fica emocionada, mas meu Deus, e aí, né, a gente fica pensando, como que a gente começa um negócio assim? Mas eu já fiz isso. Eu já comecei negócios assim pelo produto e não identificando o problema, qual é o problema que eu vou resolver e desenvolvendo um modelo de negócio em cima disso. Então esse é o meu papel, é trazer hoje essa... Me fala uma coisa, em geral, como é que esse empreendedor que te procura, essa empresa, essa PME que te procura, ela trabalha a relação de curto e de longo prazo? Existe uma expectativa que vai te contratar como agência para fazer isso e vai ter resultado daqui a um mês? Como é que é? Eles ou tem a percepção de longevidade aí? Hoje a gente está num momento que a gente atende um nicho específico. Então a gente atende empresas, profissionais liberais, que também não deixa de ser uma empresa, da área da saúde. Viu, Roberto? Tá? Então a gente está focado nesse segmento. Nesse segmento, a gente já tem tradicionalmente um comportamento. A pessoa precisou fazer uma faculdade, precisou fazer uma especialização. Então não é difícil mostrar para essa pessoa, para esse tipo de empresa, que existe um trabalho a ser construído. Talvez empresas mais imaturas ou que venham de um outro mercado... De uma outra realidade. né? De uma outra realidade, teria, sim, um pouco mais de dificuldade. Mas eu também tenho alunos que trabalham em todos os segmentos e, às vezes, ajudo eles a resolver problemas, né, de outros segmentos. O primeiro papel do estrategista é dizer, o conteúdo não é de graça e o conteúdo não é miojo, né? O resultado não é de uma hora para outra. Não, o que você faz vai comer daqui 2 minutos. Não. E tem uma outra coisa também que eu acho que vale complementar, ver se eu tô certo, que é o mito de que tudo será digital. Isso é um puta mito. Né? Nossa, e a gente está voltando para um momento, nós estamos voltando à década de 90, tráfego holístico, que precisa, assim, agrupar ou colocar nessa estratégia outros elementos que também são da vida offline da pessoa. Eu tenho muita impressão, cara, que o mundo hoje está meio chato, assim, porque tudo ele vai... O discurso é, tudo vai ser digital, e quanto mais seguidores você tiver, melhor ou mais bem sucedido você é. Até porque rede social não tem ninguém triste, não tem ninguém pobre, não existe problema. Todo mundo é muito feliz. Até quando o cara se suicida, ele vira ícone. Exato, vira ícone sempre. Porque o negócio lá é uma bolha que a gente não entende o que é. Como é que você vê essa espuma construída por detrás da rede social? Uma sociedade bem fake, assim. Eu acho que existe isso, mas eu acho que existe uma mudança, né? Porque o marketing vai mudando. Eu acho que hoje as vulnerabilidades também estão bem aceitas, né? Exatamente. Eu acho que você mostrar as suas vulnerabilidades, ela cria identificação. Então tem muita gente que cresceu também. Mas você acha que está começando ou já é uma realidade? Porque eu vejo muito pouco isso. Já é uma realidade. É mesmo? É uma realidade. As pessoas que expõem as vulnerabilidades, elas também encontram, às vezes até atingem os objetivos. Aí você tem outro lado, né? Que é a glamourização da vitimização. Isso também. Não é exatamente isso. Eu tô falando assim de realmente você ser uma pessoa de verdade e mostrar as suas dificuldades, tá? Isso também é. Eu acho que essa palavra muda tudo, né? A pessoa de verdade. Isso, eu acho também. Trazer a verdade, independente se é alegria ou tristeza, faz sentido. Agora, não Mas posso também ficar tem uma pergunta usando anterior. só... Pra que você precisa expor isso numa rede social? Então, esse pra é o quê? ponto. É aí que tem que entender os objetivos. Esse é o ponto. Aonde que isso vai contribuir para a minha audiência, onde é que isso vai contribuir com os meus objetivos, né? Então... Rei, como é que você vê a questão do... O cara fica refém? Hoje o cara que entrar, por exemplo, igual você, eu vi tudo seu, tenho um monte de vídeo, um monte de seguidor... A pessoa fica refém disso. Ela precisa postar, ela precisa fazer porque ela tem que fazer.
Quem está usando as redes sociais não como um negócio, eu acho que tem mais propensão a ficar refém. Mas quem usa como um negócio, utiliza as ferramentas para que não fique refém. Ou seja, eu sempre digo, né, para quem a gente está trabalhando, o Instagram é nosso escravo e não a gente escravo do Instagram. Ok, tem uma parcela que nós somos produto, tem um momento que a gente é produto, né? Quando a gente está ali falando, mas o que eu estou fazendo aqui para o meu negócio? Eu estou utilizando um produto. E não sendo um produto. Então, existe uma forma de você fazer uma estratégia que eu costumo chamar de conteúdo inteligente. E a gente levar essa estratégia também para dentro da vida da empresa e minimizar o tempo que a empresa ou que o profissional se dedica para produzir esse conteúdo inteligente. O que é o conteúdo inteligente? É o que vai atingir os seus objetivos e que ele é empilhável. Por isso que eu gosto muito do YouTube, porque o YouTube ele é empilhável. No Instagram você tem uma vida mais efêmera do seu conteúdo. O que você chama de empilhável? Empilhável é aquele conteúdo que ele vai surtir os seus efeitos apesar do tempo. Então, por exemplo, eu tenho vídeo no YouTube de 3 anos atrás que vende. Muito obrigada. Que legal. Então, agora, isso é empilhável. Fazendo uma... Você falou lá, né? Tanto o cara que vende fortaleza quanto a pessoa que expõe fraqueza, etc., tem um objetivo e tal. Esse negócio de condicionar a sua ação e a sua reação, tanto empresarial quanto pessoal, ao resultado, ao efeito que isso gera numa rede social, me parece um vício, um processo de subversão da ordem. Ou seja, eu passo a responder a minha ação natural em função do que os outros acharão, e aí eu vou ajustar a minha ação para que eu seja aceito. Não tem uma distorção aí? Existe uma interseção entre o que você é e o que você vai mostrar para o outro, né? Então, assim, existe uma interseção entre o teu DNA e o DNA da persona que você vai atender. É ali que está o teu conteúdo inteligente. Então, não está em você se distorcer para atingir essa persona e também não está em você não atingir essa persona só porque você quer revelar aquilo que você é, entendeu? Porque aí você... Que você também é uma pessoa desinteressante e ninguém está muito interessado na sua revelação. Entendeu? Tem uma coisa muito óbvia que, assim, a lei dos grandes números. A enorme maioria da população mundial é absolutamente desinteressante. Por que ela seria interessante numa rede social? Não é? Então, mas eu acho que é possível um trabalho. Eu acho que, na verdade, assim, a maioria da população é desinteressante, mas é possível você se informar, você crescer, como você usuário. Desenvolver. Sim, você se desenvolver e se transformar numa pessoa interessante, né? Deixa eu explorar e isso eu acho contigo. que o detalhe entre a pessoa ser interessante ou não é o quanto ela se interessa, né? Então, ser interessante é ser interessado. E eu estou abordando pessoa porque eu estou partindo da sua lei de que no mundo digital a empresa é a pessoa e a pessoa é a empresa. Não, é uma lei. No universo que nós estamos conversando aqui. No universo, nesse universo do profissional liberal, que é o influenciador, sim. Eu acho que de maneira geral é meio que assim. Mas né? a gente tem empresas que fazem um trabalho bem legal, né? Mais institucionalzão, assim. Que é legal também, que encontram uma linha editorial que conversa com a sua persona, que traz elementos construtivos. Você expressa uma persona de uma marca abstrata e transforma ela num agente. Personifica. Né? Eu digo que o papel do social media é personalizar empresas e não institucionalizar pessoas, porque tem gente que confunde. Porque isso é um ponto interessante, porque se você olhar no passado, né? Vamos pegar especialmente a indústria que fazia grandes eventos e tal, ou patrocinava, ou as empresas tinham os seus CEOs, os seus grandes caras nas capas das revistas. Durante um tempo, esse mesmo cara trabalhava só pela imagem dele. E ele estava trabalhando toda naquela dinâmica da indústria toda para ele estar cada vez mais na capa, para ele estar o tempo inteiro. Não necessariamente você estava olhando para a empresa que estava por trás daquele negócio. Hoje me parece que as duas coisas meio que se misturam. Se chancelam. Então, assim, eu sou a empresa e eu sou a pessoa. Não existe mais dois ambientes separados, em que eu posso ser uma pessoa no meu Instagram, enquanto pessoa não estou trabalhando, pessoal, faço um monte de merda, não estou trabalhando, e amanhã eu estou limpinho, bonitinho, fazendo um vídeo bacaninha, porque as pessoas vão me ver ali já na posição de empresa XPTO. Isso
a persona que está gerenciou, que pariu essa empresa, esse negócio, ela tem um papel, né? Ela tem um papel social. Os diretores de uma empresa, eles têm um papel social. Então, se a pessoa mostra um lado funesto, o que isso vai refletir no posicionamento da empresa, no posicionamento do produto, né? É importante. Não tem como separar. Não tem como separar. Uma pergunta. Essa tal de cultura do cancelamento, no fundo, é uma tentativa de normatização de valores que um determinado segmento que tem uma narrativa mais agressiva tenta impor em relação aos demais. A tua recomendação como especialista para uma empresa que está sendo vítima disso, então vamos lá, um cara que, sei lá, vende bala de revólver. É um business, tá certo? Mas tem uma parcela da sociedade que é contra o desarmamento e que fala que é um absurdo, etc. E tem outra parcela que não, que defende. Mas essa parcela em geral é mais ativa e ela é financiada pelas ONGs, ela tem a mídia do lado dela, então é uma guerra assimétrica. Sim. Né? E sempre em prol da sinalização de virtudes e todo mundo limpinho, etc. Como é que o cara que vende bala de revólver, que está sendo vítima de ataque, isso prejudica no final do dia o quanto ele fatura no final do mês? Como é que ele entra no mundo digital com esse mundo inóspito aí? Daí eu não sei se porque redes tem sociais é interessante para esse tipo de empresa. Mas isso... são vários, cada vez mais. Ó, pensa em doce, empresa que vem gordura, açúcar e sal. E é impossível viver assim, tá certo? Carne, se você não... Cara, eu sou vegetariano. Então, mas não é por causa do... Né? Mas percebe? Fica impossível você ver, porque o volume de não podes vai ficando cada vez maior e quanto mais você concorda com não pode, mais limpinho você é. Até chegar, sei lá, no João Amoedo, assim, você ficou hiper limpinho. Aí, como é que faz pra você sair, assim, do sujão pra virar o Amoedo, assim, limpinho aqui em cima? E aí entra no Partido Novo. Os valores estão aí, né? Mas a gente pode analisar que a cultura do cancelamento não é uma coisa digital. Agora o cancelamento é digital, mas a gente tem lá desde a Bíblia, né? Maria Madalena sendo apedrejada. Então, mas é exponencial, né? Esse é o ponto. É exponencial porque é escalado. Isso. Porque as nossas opiniões hoje são escaladas. Isso. Porque a gente tem um acesso à informação de forma escalada. E foi bom que você trouxe Madalena, porque Madalena teve um cara lá que levantou ela. E falou, esquece o passado, mas vai e não pega mais. Aqui no cancelamento, não. O cara na rede social vai lá, apedreja e ainda dá risada. Não, tem gente na rede social que se beneficia do apedrejamento. Isso, Nelípia, assim. Sim, tem. Ou, por exemplo, lembra da Betina? Betina foi apedrejada e depois vendeu muito, entendeu? Ou seja, provavelmente... Ali foi uma estratégia... Não, eu acho que não foi uma estratégia. Foi um efeito. Eu acho que eles aproveitaram o efeito, tá? Isso é um case interessante. O importante é a gente entender a manada. Né? No momento do cancelamento... É um comportamento de manada, Um comportamento de manada. Como é que a gente age com uma manada? A gente vai parar na frente dela... Peraí que eu vou explicar, não. Deixa passar. A gente não faz isso. Eu não quis dizer isso. Isso, quem me conhece não era sabe. Bem isso. Não é esse o momento, né? Então a gente precisa... Ontem eu doei na igreja. Ou, às vezes, até o meia-culpa. Ele funciona muito bem, porque a manada, ela vai, né? Não, só um pouquinho, uma coisa humana. Você vai lá, gente, realmente foi horrível. Esse é o caminho que eu tenho visto. Exatamente. Todo mundo que cagou de alguma maneira, ele vai... Mas se o cara acredita naquilo, ele tem que manter posição. Então, mas ninguém mantém Então ele posição. fica em silêncio. Então ele fica em silêncio, porque você não vai controlar a manada. Nunca. E quanto mais você reagir à manada, mais a manada vai crescer, né? Mais a manada vai ficar ensandecida. Então esse entendimento que ele é, na verdade, o comportamento humano, né? Entender neurologicamente como é que se processa ali as reações. E entender que nas redes sociais as nossas reações, elas são muito mais rápidas do que no mundo e menos pensadas, né? Menos pensadas. Claro. É límbico, é completamente você dá o tiro límbico. Apertando um botão e não mata, mas tem a sensação de que matou. E você se deixa... A catarse, né? Você se deixa dominar pelo aquele sentimento de uma informação que veio de um recorte. Né? E que às vezes é fake. E que às vezes é fake, exatamente. É interessante isso, porque eu acho que... Eu fiz essa pergunta no contexto do empreendedor. Pensa o volume de pequenos negócios que de alguma maneira vai estar no risco de vai estar no centro de uma discussão, Wagner,
que alguém vai puxar para penalizar aquilo ali. Cada vez mais vai ter isso. Sim, mas repara, o cancelamento ele só acontece quando você já formou uma manada. É muito difícil você ter um cancelamento anônimo, entendeu? Só se for uma coisa muito bizarra, que nem o cara que xingou o motoboy. É bizarrice. Mas, mas em geral é quando aí é crime, né? Aí não é nem... Aí é crime, aí é outra história. Aí você tá filmando um crime. Exatamente. Aí a gente já sai da esfera. Mas em geral, a sua manada se revolta quando ela já existe, né? Quando você já o cara, a criatura se volta contra a quem a alimenta. É um pouco isso. É aquele cara dos tigres lá, que o tigre foi lá e comeu ele. Aquele da Las Vegas lá. Por aí. Alimentou o tigre 20 anos, o tigre foi lá e comeu ele, pô. Exatamente. Não, e ainda hoje nas redes sociais as pessoas ainda têm uma questão assim, ó. Nossa, eu te segui e agora tu fez isso. Tipo, parece que a pessoa tinha fez um favor. Um respaldo, uma obrigação. Eu participo da sua vida, isso. né? E você não participa da minha. Eu gosto tanto de ti, você faz isso pra mim, sabe? Tipo... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso não é profissional, né? Porque a gente tá falando de empresas e marcas. E aí, você citou a Bíblia, tem uma coisa interessante que eu acho que vale colocar para as pequenas empresas, que é aquela história de Jesus no deserto. Quais foram as 3 tentações do demônio para Jesus? A tentação da fama, a tentação do poder e a tentação da grana. O cara que entra na rede social buscando essas 3 coisas, que em geral é o que faz as pessoas... Teoricamente, buscar grana não teria nada de errado, porque você está falando de um negócio ali. Mas a fama e o poder vêm junto numa rede social, porque o poder é aquilo que a tua capacidade de motivar, de mobilizar, de influenciar e tal. E a fama é o efeito disso, que te alimenta de alguma maneira. E a chance do cara se desviar do business para viver de vento não é pequena, né? É, porque o poder e a fama são muito dopamínicos, né? Dopamínico, então a gente se perde aí nesse... E tem a aprovação, né? A sensação da aprovação, que é falsa aprovação, mas... A sensação de inclusão social, a popularidade... Senso de pertencimento, exatamente. Né? E aí isso pode dominar, E eu acho que tem acontecido bastante nisso. Porque se você pegar, especialmente os grandes influenciadores, são caras ou pessoas... que elas se acham no direito de verter sobre qualquer tema. Inclusive aqueles que ela não tem a mínima... Na pandemia, o que teve de médico que nunca estudou 1 minuto de medicina. Então, assim, ele acaba se colocando numa posição... Como ele tem um grupo, um volume de pessoas muito grande assistindo e ali naquela coisa toda, ele acaba podendo... então eu posso falar sobre qualquer coisa. É que a dopamina, ela nos torna irresponsável, né? Então, esse é um bom ponto. E aí o cara na pequena empresa, ele não tem equipe. Como é que ele conduz a atividade, a vida dele, o dia a dia, com esses montes de pegadinhas aí, né? Então, esse é o ponto. Existem empresas que podem desenvolver uma estratégia, existem profissionais capacitados para desenvolver uma estratégia, para atuar junto com o empreendedor. O que eu acho importante eu acredito que a gente tem uma doença de procura um médico. A gente procura um profissional para nos ajudar naqueles problemas que a gente não consegue resolver. E esse é um. Então, a gente entende que é necessário, sim. Mas muita empresa se fez sem ter uma ajuda. Há 10 anos atrás. A realidade mudou. Mudou. E é possível Está mudando muito rápido também. Como é que funciona o processo, por exemplo? O cara te chamou para fazer lá um trabalho para ele. Como é que você faz? Como é que você comprova para ele que teve resultado? É possível medir? Sim, com certeza. O resultado é os objetivos, é disso que a gente parte. Hoje, na verdade, a gente desenvolve uma estratégia, tá? Então, vamos lá, o cara chegou e fala, eu quero te contratar. Isso. Faz o passo a passo aí. Aí a gente faz uma estratégia, tá? Então, a gente apresenta para ele a estratégia, que às vezes demora 6 horas pra gente apresentar. A gente tem um antepasso à construção da estratégia, que são todas os briefings, né, que a gente faz, com cada um dos responsáveis de cada ferramenta, de cada elemento que vai nessa estratégia. Depois a gente apresenta essa estratégia. E na hora que a gente apresenta a estratégia, ele chancela ou não. Ele pode modificar, isso eu quero, isso eu não quero. A partir do momento que ele disse, ok, é isso que eu quero, eu me vi dessa forma, essa é a minha marca pessoal, essa é a marca da minha empresa, é isso que eu quero, a gente apresenta até um conteúdo para 6 meses. Por exemplo, se a pessoa vai produzir YouTube, a gente já entendeu quais são os temas, o que ela vai falar, e aí em cima dessa aprovação a gente vai desenvolver os roteiros. Esse trabalho é um trabalho estratégico. A produção depois de uma estratégia é muito mais tranquila. Por quê? Porque a gente já sabe o caminho.
Vai mudar? Às vezes vai, porque às vezes a gente projetou uma coisa ou que não reagiu bem, não se concretizou. Isso é tudo possível, isso é tudo normal. Então, a gente começa a produção. Então, na produção, a gente tem vários profissionais envolvidos, várias métricas, vários implementos, porque é importante também a gente pensar nisso. Eu não tenho um negócio digitalizado. Por onde que eu vou começar? É um processo. Então, você não vai começar no dia 1 com tudo. Você vai institucionalizar dentro da sua empresa, você vai fazer a sua equipe se digitalizar, ela participar. Se não tivesse a chave fechadura, não funciona, Não funciona, exatamente. E mensalmente você vai acompanhando o desenvolvimento das métricas, que são as métricas que os canais digitais disponibilizam, mas você vai acompanhando os resultados. Tem um pedaço de experimentação aí? Resultados dentro da empresa, né? Dentro da empresa. Dentro da empresa. Tem um pedaço de experimentação aí ou ela vai acontecendo ongoing? Vai acontecendo junto com o trabalho como um todo? Não, vai acontecendo junto com o trabalho. Você vai vendo os resultados e vai mudando eventualmente uma estratégia ou outra. Isso, a estratégia é um mapa, né? E às vezes você chega ali e tem uma ponte quebrada. E aí você precisa contornar. Sim, tá. Eu acho que a questão para mim que falta para fechar a conversa é a seguinte: eu estou vendo podcast, eu sou um startupeiro, eu quero montar uma empresa e tal, e eu estou lá, será que eu entro na internet, ou será que eu fico só no físico, ou então a minha empresa vai ser só de internet, como é que eu faço isso e tal? E aí eu procuro a Rejane, não tem uma parada de ajudar a pensar o produto com essa empresa também? Porque a própria manifestação do produto no mundo digital, ela tem uma cara diferente talvez do que o próprio empreendedor pensou. Por isso é que eu entendo que o profissional de social media ou o profissional de digital, ele tem que focar em um segmento. Esse é né? meu ponto. Não dá pra saber, né? Eu não tenho condições de projetar uma farinha, né? Eu tenho condições de projetar o produto do nicho que eu atuo. Então, nós criamos produtos, esse é o nosso trabalho. O profissional chega e ele vai contratar a Like para uma estratégia. E se o objetivo dele for só captar mais pacientes, a gente vai indicar uma outra agência para executar a nossa estratégia. A gente vende a estratégia, mas não executa nesse caso. Se o profissional quiser criar um conteúdo pago, nós vamos criar o produto para ele. Então, a gente cria o produto e se torna sócio desse produto. Esse Entendi. é o nosso trabalho. Então, quando você fala conteúdo, eu posso entender a palavra conteúdo como a somatória do produto ou serviço, mais a marca, mais o empreendedor, mais os canais e redes sociais. Tudo isso compõe o conteúdo de maneira harmônica. Com certeza. Essa E no nosso caso, que o produto que a gente gera é um produto digital e ele é conteúdo. Um curso é conteúdo. Um curso online. Uma palestra é conteúdo, um podcast é conteúdo. E ele poderia ser pago, né? Então, para nós, não existe diferença entre conteúdo gratuito ou pago, a não ser o fato que as pessoas pagam. Mas você precisa estrategiar o seu conteúdo pago até de uma forma mais importante, com mais responsabilidade. Ali, né? Claro, e conduzir a quem vai pagar por esse produto a ter uma percepção de valor de transformação. Então, eu não faço um produto, eu não faço um curso teórico. Eu crio uma ferramenta e um método em cima do conhecimento de um profissional. E, no fundo, você está dizendo que precisa se construir uma narrativa. Claro. O problema e uma aplicação. Isso, porque o problema dessa palavra é que todo produto bom com uma boa narrativa faz 1 mais 1 ser igual a 2. Agora, todo produto ruim com uma boa narrativa engana pessoas. Sim. E pior ainda quando tem só narrativa e nem produto tem. Então a gente está num universo também onde a credibilidade faz diferença. Como é que você então, que é mais uma bolinha ali naquele mar de bolinhas e precisa existir na internet, no mundo digital, nas redes sociais de maneira relevante, prova que você é for real, que você é para valer, que você tem legitimidade, etc. Como é que você se separa ali? A minha empresa, você está dizendo? Não, como é que você faz isso para alguém? Porque, pensa, o empreendedor. O cara que vai vender, sei lá, esses enfeites, deve ter 50 milhões de caras tentando vender esses enfeites. Você vai no Mercado Livre e tem um monte.
Como é que eu provo, ou como é que eu mostro que eu não sou, que eu sou sério, que eu sou pra valer, que a minha narrativa entrega uma verdade que é comprovável e não é só uma narrativa? Eu acho que a narrativa não se separa do produto, né? Você pode criar uma narrativa para um produto bom, mas é o que você falou. Se você criar uma narrativa para um produto mais a pessoa, nossa, comprei por causa da história, mas de repente quando o produto chegou, a minha percepção de valor caiu. Sim. E isso causa neurologicamente uma decepção. Decepção é a pior date. Coisa, exatamente. Puta, errei de mesa. É a pior coisa. Errei de mesa, cara. É melhor você não vender do que você causar uma decepção, porque é o que, não lembro o autor, que chama de lucro burro, né? Aquele lucro que vem junto à decepção. Uma vez só com a decepção. Exatamente. Então, as empresas estão investindo no contrário da decepção, que seria a surpresa, o surpreendimento, e às vezes investindo, não tendo lucro no produto para ganhar a surpresa, para que você tenha o lucro no próximo. Isso é bom, mas também cria o vício, né? Exatamente. Que é a história da boate, né? A gente abre uma boate, fica com medo de ninguém dar VIP pra todos os amigos. Nunca mais consegue. Lota a boate, cara. No terceiro fim de semana tá bombando, aí o amigo vem, pede VIP, você fala, não, hoje você vai pagar. Aí perdeu todo mundo. Sim, o grátis tem esse problema. Deixa eu ir com você aqui numa pergunta. Porque é uma decepção, né? Lógico. Não, e eu era amigo até outro dia, agora... Partindo desse nosso... Tô cagado, deixei de ser VIP, pô. Partindo desse nosso papo aqui, que é o empreendedor da vida real, né? O podcast Vida Louca, ele tem esse propósito, né? De falar para esse cara que entende os altos e baixos do que é empreender, por isso Vida Louca, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Por que você é uma vida louca? Eu sou uma vida louca porque eu mudei tantas vezes, né, de profissão, eu fui buscando um caminho que fosse para mim, que me desse possibilidade de ser criativa, possibilidade de ajudar pessoas, não é demagogia, eu realmente fico feliz quando o meu produto se encaixa e a pessoa tem uma... Make it work, né, quando funciona. Exatamente. E eu fico feliz quando eu ganho dinheiro. Boa, então, claro. Não vamos ser demagogo, todo mundo tá aqui. Então eu fui buscando isso, né? Errando muito, me endividando, coletando insucessos até eu poder olhar hoje para minha empresa e falar assim, poxa, que legal. A somatória de insucessos fez um sucesso. Fez um sucesso. Essa é uma verdade. Então... Bom, a gente agradece bastante, Rê, a sua participação. Muito obrigado aqui. Não. Dicas, por favor. 2 ou 3 dicas para os pequenos empresários, nós agora incluídos. Essas dicas eu gosto. Bom, primeira coisa, você não tem ninguém para te ajudar, não tem um profissional capacitado para te ajudar, ou mesmo que você tenha, às vezes o profissional não é tão capacitado e não fez essa reflexão. Eu acho que quem está iniciando um projeto tem que entender. Redes sociais são a maior oportunidade de você se comunicar com o seu cliente. Então, você precisa colocar no seu business plan a verba, né? O valor, o tempo, o quanto aquilo vai custar. Essa é a primeira dica. Bom, aí você chegou lá. O que eu vou fazer? Eu já tenho a verba, mas eu não sei quem contratar e tal. O que eu vou pensar? Bom, eu vou olhar a minha concorrência. Isso é muito importante. Eu vou, por exemplo, eu quero atuar no Instagram, vou começar pelo Instagram. Então, eu vou selecionar dentro dos meus concorrentes, ou até dentro de quem não é concorrente, quais são os perfis, quais são as empresas que eu acho que estão fazendo um trabalho que eu gosto, que é interessante, que eu me identifico, ou seja, que se aproxima do meu DNA. E aí, paralelamente, eu vou fazer uma pesquisa das empresas que eu não gosto, ou seja, aquilo que eu não quero ser. Eu acho que isso é um norte muito importante para te dar referência. E aí, a partir desse exercício, vai ficar mais fácil de tu criar o teu DNA, de tu criar quer dizer, o DNA não se cria, se revela, né? De revelar aquele DNA, entender qual é o teu DNA e como é que tu vai expressar isso através do conteúdo. Legal. Então, essa eu acho que é uma dica importante que pouca gente faz. Porque quando a gente recebe os profissionais e a gente pede para eles fazerem isso, eles ficam assim, nossa, que legal, como é que eu nunca pensei nisso? E às vezes eles vêm com muitas anotações, sabe? Anotar tudo mesmo, não gosto disso, eu não quero aquilo, isso eu achei bacana, isso eu achei interessante. Porque aí a gente tem substrato, né, para desenrolar. Agora, última pergunta, você está fora
Você não falou Twitter aí, porque guerrilha urbana não interessa, né? Então, a gente profissionalmente não... Que é guerrilha urbana. É aquilo guerrilha ali, né? urbana. Gente, até eu, pessoalmente, quando eu entro no Twitter, a gente pesquisa algumas tendências, que é importante, né, para as outras redes sociais. Mas atuar em nome dos profissionais, a gente não é justificável. não faz. Muitos fazem por conta, né? Mas eu não sei se tem... Eu acho Comercialmente, profissionalmente, acho que o efeito é quase nenhum. eu acho que quem já está num ponto assim de ter uma exposição, seria importante ter um consultor, alguém que organizasse ou que pelo menos dissesse assim, não fala disso, ou isso aqui pode, porque o Twitter é muito reativo, é muito instantâneo, né? Muito Então explosivo, né? É muito perigoso, né? É isso? Eu tô satisfeito. Foi legal? Foi muito legal. Alguma sugestão de melhoria? Vem aqui, brincadeira. Alguma sugestão de melhoria? Olha, eu adorei, rapaz. Vocês são ótimos. Confesso que eu não estava preparada assim para um nível tão ápice de perguntas e de diálogo. Legal, saímos com o elogio, tá bom pra caramba, né? Não, a gente que agradece você, muito obrigado. Você tá um astral muito bacana, obrigado por estar aqui com a gente. E vou pedir para você fazer esse papel para nós, porque temos uma especialista. Pede o like, pede a curtida aqui naquela câmera, ajuda a gente aí. Gente, tem um botãozinho ali, ó. Opa, fiz assim. Tem um botãozinho ali pra dar o like. E isso é muito importante pro canal, porque isso vai mostrar pro YouTube que esse conteúdo foi relevante, que você aprendeu coisas e vai mostrar pra mais gente como você. É isso então. Tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, viu? gente. Muito obrigado.